Hoje é o último episódio da nossa série sobre Direito Constitucional em Matéria Trabalhista, uma produção da Assessoria de Comunicação e da Escola Judicial do TRT do Paraná. Hoje temos a honra de receber o jurista Flávio Panzieri. O jurista Flávio Panzieri é membro da Academia Brasileira de Direito Constitucional, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, além de advogado e diretor da Escola Judicial Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Seja bem-vindo, professor. Nossa primeira pergunta é sobre a Constituição. Uma escolha política do Brasil na década de 80 pelo regime democrático e pelo Estado de Direito. Qual a avaliação que o senhor faz hoje dessa nossa democracia e do nosso atual Estado de Direito? Certamente o Constituinte trouxe uma série de elementos para a sociedade brasileira. Dentre eles, a garantia de direitos fundamentais, a pluralidade de pensamento e a alternância do poder como um elemento obrigatório. Analisando os últimos 30 anos de Constituição, é possível se afirmar que esses 30 anos de Constituição nos permitiram dar nome às coisas. Como na Ilha de Macondo, de Gabriel Garcia Marques, quando a Constituição foi editada, nós sequer compreendimos o sentido do texto, porque eles ainda não tinham referenciais anteriores que nos permitissem dar conteúdo àquelas expressões, aos símbolos linguísticos presentes no texto constitucional. A partir disso, esta conformação de atores que a sociedade brasileira foi construindo entre progressistas, conservadores, liberais e intervencionistas, nos encaminharam ao estado de coisas que para alguns pode parecer o caos, mas certamente é um estado de coisas que mostra a expressão maior da democracia. A democracia não é um estado de coisas calmo. A democracia não é um estado de tranquilidade, de serenidade e paz. Ela é um estado de enfrentamento. E esse estado de enfrentamento é o que nos permite continuarmos na democracia. Muitas vezes, por optarmos pela arrumação, abandonamos a ordem democrática. E nenhuma análise muito rápida poderia lhe dizer que vivemos um dos principais momentos da história democrática brasileira. Em nenhum momento anterior nós tivemos primeiro um período tão longo de democracia em nosso país. Em nenhum momento anterior nós tivemos alternâncias tão substanciais no Poder Executivo como tivemos desde 1988. Com o primeiro presidente da República que pretendia caçar Marajás sem uma proposta em si, caçado, elege-se, ou melhor, remanesce o seu vice-presidente, elegemos um primeiro presidente, mais um presidente democraticamente, que estabelece uma política de Estado, reformula o modelo constitucional, o modelo de estruturas estatais, assume um candidato que, por sua vez, na eleição de Fernando Collor de Mello, que foi Luiz Inácio Lula da Silva, se afirmava que se ele vencesse, os militares voltariam, assume Luiz Inácio Lula da Silva, ele consegue fazer sua sucessora, que por sua vez, por um momento de embaraço político e institucional, é caçada também, e agora elegemos o outro lado da moeda. Os progressistas deixam o poder, os conservadores tomam o poder, e isso é a expressão da alternância. O conviver com o outro e com o diferente é a expressão maior da democracia. Quando nós só precisamos conviver com os iguais, pode estar certo que não estamos vivendo mais na democracia. O importante é que permanecemos atentos para que não ocorram retrocessos aos avanços já conquistados. Mas se eu pudesse dizer em uma frase, me parece que vivemos um dos principais momentos de afirmação da democracia em nosso país. Doutor, quais são os limites de aplicação do princípio do não retrocesso dos direitos sociais? Eu pergunto em especial quanto à matéria trabalhista. Veja, esse é um tema muito caro para mim. Fui relator no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil da reforma trabalhista e pude enfrentar todos os temas tratados na reforma. O que eu posso lhe dizer, começar lhe dizendo talvez que a reforma trabalhista ela é uma reação de setores da sociedade a um modelo de coisas que não mais
se entendia para esses que estão no poder, não agora, é importante afirmar, não nesse quadrante da história, em 2019, mas já na reeleição da presidente Dilma Rousseff, que se elege junto com um grupo ultraconservador de direita, que por sua vez leva a cabo a reforma trabalhista, supostamente contrariando os interesses daquele que chefiava o executivo, mas após a sua saída, me parece que o estado de coisas se apresentou. Essa alternância do modelo do país não necessariamente é inconstitucional. Tem uma frase de um grande professor de direito constitucional, José Afonso da Silva, que diz que nem tudo que você não concorda é inconstitucional. Nem tudo que você discorda afeta a Constituição. Após uma longa análise do texto da reforma trabalhista, eu entendo efetivamente que nós temos lá, de forma de afronta direta e temas relacionados à proibição de retrocesso social, pelo menos uns 24 temas. Todavia, nenhum desses 24 temas desnaturam a substância central da reforma. Sim. Porque ela afeta em temáticas que não são de índole constitucional. A grande discussão é qual a conformação que o Supremo dará sobre a reforma. Me parece que o principal ponto da reforma, e aí há um enfrentamento sobre a discussão sobre o retrocesso ou não, é a natureza jurídica das relações de trabalho e emprego. Se nós realmente temos uma natureza jurídica especial nas relações de trabalho e emprego, ou se as relações de trabalho e emprego são relações de contratos civis sem uma proteção especial, porque isso envolve na lógica sistêmica do julgar. Sim. E, por sua vez, determinará uma nova leitura. Me parece que as próprias centrais sindicais optaram por não enfrentar essa temática no Supremo Tribunal Federal. Haja vista todas as ADIs que foram propostas, fiz um estudo sobre todas elas, e 99% delas, 97% precisamente delas, discutem exclusivamente contribuição sindical. Sim. O que me parece que, pelo anunciar do Supremo, será declarado constitucional o fim da contribuição social. E aí o que nós precisamos repensar é, num ato futuro, rediscutir talvez uma reforma sindical, porque a reforma trabalhista veio, extinguiu a contribuição sindical, mas o modelo sindical hoje, com um sindicato para cada categoria, hoje não é capaz mais de solucionar os conflitos e não podemos deixar certamente os trabalhadores sem representatividade. Doutor, e nessa era das redes sociais, provavelmente o ponto onde há mais discussão é a liberdade. É o medo de que o Estado cerceie a liberdade, é o medo que o poder econômico cerceie liberdades, é o medo de não poder dizer, né, de não poder se expressar. Na democracia, qual o limite dessa liberdade? Olha, a sua pergunta ela é absolutamente intrigante na medida em que eu tenho trabalhado no último ano um tema que é a liberdade e a tolerância. A tolerância é um instrumento fundamental que garante a existência do outro como um igual e permite que você compreenda-o na diferença, com possibilidade de pensar de forma diversa da sua. Nós não vivemos isso no Brasil já há alguns anos. E não vivemos isso porque vivemos um estado de coisas onde o Estado pretendeu sucumbir à lógica da liberdade, e a lógica da liberdade não é a lógica de quem detém o discurso. É de quem está fora do discurso e pode se manifestar. Sim. Quando no Estado brasileiro nós pretendemos criar estruturas, por exemplo, como o politicamente correto, como controles da atividade e da fala, nós limitamos com isso a liberdade de manifestação, tentamos conter a imprensa, tentamos conter setores da sociedade. A partir de um discurso minoritário, mas que se apresentava naquele momento como majoritário na forma discursiva, porque a pressão das redes sociais por militantes impunham aquela forma de pensar. Essa intolerância com o outro, numa tentativa de dominação discursiva, ela acendeu o que não existia no Brasil. Essa militância, que por sua vez estava supostamente à esquerda no Brasil, acendeu uma nova militância, de radicais também, mas a militância da direita radical. E esse estado de coisas que vivemos entre intolerantes da direita e da esquerda pode, em determinado momento, parecer que isto não é democracia. Mas isso é a acepção da democracia. Sim. Todos os países verdadeiramente livres não controlam os discursos. As hipóteses de controlar o intolerante são somente aquelas democraticamente deliberadas pelo parlamento, imputando à conduta dessa atividade criminosa. Porque o controle prévio do discurso
ela pode parecer sedutora para algumas pessoas que imaginam, não, mas nós podemos imaginar que só os discursos bons é que são válidos. A pergunta é quem define quais são os bons discursos. Sim. E sobre esta lógica, é importante lembrar que todas as rupturas democráticas no planeta, todas elas, partiram de discursos bons. Até que em determinado momento, alguém decidiu qual era o bom discurso e passou a impor a toda a sociedade o mesmo discurso. Essa convivência entre liberais, entre progressistas e conservadores é um desafio da sociedade nos próximos anos. O desafio das redes sociais, dessa intelectualidade de 120 caracteres que por sua vez se apresenta nas redes sociais, na verdade a internet não deu voz à democracia, ela deu voz aos nécios, que por sua vez pretendem expressar a sua vontade de forma absolutamente intolerante, com um ódio tremendo daquele que é diferente. O que nós precisamos é educar a sociedade para que elas compreendam esses espaços de debate como um espaço que o outro deve ter vez. E que o discurso não pode ser um discurso monotônico, tem que ser um discurso plural verdadeiramente. E um discurso plural significa dizer que você pode ser um conservador nas suas escolhas, mas não pode exigir que os outros sejam conservadores. Sim. Que você pode ser um progressista nas suas escolhas, mas jamais vai poder obrigar que os outros também sejam progressistas. Essa dicotomia que me parece ser o grande desafio das redes sociais nos próximos anos. Certo, perfeito. E com relação ao controle de constitucionalidade, a Constituição de 1988, ela tem algum mecanismo de fiscalização do fiscal, no caso dos órgãos, seja de controle difuso ou controle concentrado? O desafio de determinarmos quem controla o controlador é um desafio muito interessante. Na medida em que, após a Segunda Guerra Mundial, nós transferimos às cortes constitucionais o papel de estabilização das democracias no Ocidente. E se um novo modelo de democracia, com a participação decisiva das cortes constitucionais, passa por uma expectativa e por uma confiança quase num processo de fé, que determinam o agir da sociedade, acreditando que seus julgadores, na Corte Constitucional de cada um dos países que, por sua vez, são regidos por este modelo, acreditem que os julgadores terão uma forma de autocontenção. Esta autocontenção é a aferição que democraticamente não foi eleito, mas que foi escolhido em nosso país por alguém democraticamente eleito, que é o presidente da República, que teve a maioria dos votos da população, estaria num processo de fidelidade grande com a realidade, com a estrutura econômica e social que nós vivemos, em especial com o pacto que fizemos em 88, e por sua vez construirão a partir deles mesmos esses instrumentos. Mas para além disso é importante lembrar, existem outras formas de controlar o controlador. Uma delas é o processo de impeachment, que no Brasil, inclusive hoje, temos uma série de pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. E isto certamente passará por um debate político. Há uma obra tradicional, já de mais de séculos, que afirma que a Constituição só possui normatividade e o Estado só produz eficácia a partir das normas constitucionais quando há vontade de Constituição. Então essa participação e essa aceitação por parte dos atores, sejam políticos, institucionais, os militares, seja o poder, a mídia, o poder econômico, o povo, eles são um elemento único que constrói algo chamado vontade de Constituição. Enquanto esta vontade estiver expressa para a coletividade, este controlador imporá a si mesmo um controle. Quando não mais sentirmos legitimidade, certamente ou a ruptura via mecanismos e instrumentos já existentes, como o impeachment, serão utilizados, ou então a própria reformulação do sistema como uma nova ordem constitucional. Certo. Doutor, para finalizar, Brasil 2019, quem pode mais? A força ou o poder instituído em lei? Olha, me parece que a força mais poderosa que nós temos é o voto. E às vezes o voto não expressa aquilo que nós queremos. Mas o importante é compreendermos que o voto de 4 em 4 anos nós podemos renová-lo. Esta força da transição é o que garante a estabilidade da democracia. Não me parece que vivemos qualquer afronta à ideia de legalidade e de Estado democrático. O que vivemos é um estado de inconformismo com as coisas. De todos aqueles que não têm emprego, de todos aqueles que não aceitam a eleição de um presidente porque queriam outro, de todos aqueles que não aceitam mais o discurso daquele que pensa de forma diversa.
O que nós precisamos é encontrar um espaço que una o país, um espaço de diálogo efetivamente que fortaleça as instituições democráticas, que permitam que as pessoas possam continuar dialogando e afirmando as suas identidades no respeito ao outro e na ideia de alteridade. Certo, doutor. Para finalizar, agora sim, como que a gente constrói essa tolerância, já que me parece que algo premente à democracia é a tolerância, né? A diferença, respeito à diferença e a forma de compreensão do outro. Que mecanismos o senhor recomenda ou observa para a construção dessa tolerância, para reforço da democracia? Olha, a tolerância ela passa, num primeiro momento, pela ideia de ouvir o outro. A capacidade de ouvir é um elemento tão forte que pode lhe fazer permitir, talvez, se colocar no lugar de fala do outro. Porque a tolerância, ela não necessariamente implica em apatia. A tolerância, ela implica em acreditar que o outro pode estar certo, mas você, convicto de seus argumentos, pode confrontá-lo com argumentos. Não com argumentos meramente retóricos. E isso é uma constante em nosso país. Algumas pessoas imaginam que a elas é conferido o papel de dizer os fatos, não de interpretar os fatos. Os fatos, em regra, não pertencem às pessoas. Os fatos estão postos. E a interpretação sobre os fatos pode partir das pessoas. Mas essa interpretação não pode confundir-se com uma ideia de criação de novos fatos. E sobre esta perspectiva, no Brasil nós criamos, infelizmente, no mundo jurídico, e vou me ater aqui a isto, eu tenho tentado, nos meus 19 anos de magistério, formar juristas e não mais militantes. Porque o militante é aquele que não tem responsabilidade com a verdade e com a coerência. Existem juristas com causas, mas esses têm obrigação com a coerência e com a verdade dos fatos, o que nos coloca num lugar diverso. No meu espaço de fala como professor, me parece que trazer à comunidade a ideia de lógica, de coerência e de verdade são elementos estruturantes para que nós possamos compreender o outro e tolerarmos o outro na medida em que ele deve ser tolerado. Tem uma grande pergunta de Norberto Bobbio que afirma o seguinte, ele faz a pergunta, devemos tolerar os intolerantes? E ele cita como exemplos graves, muito duros. Se tivéssemos condenado Hitler à pena de morte quando tentou pela primeira vez o golpe da cervejaria em Munique, teríamos evitado a Segunda Guerra Mundial. Se tivéssemos proibido o livro Minha Luta, de Hitler, teríamos evitado a Segunda Guerra Mundial. Mas Bobbio opta pela ideia de que a tolerância e a compreensão que o discurso do outro deve ser aceito de uma forma, mesmo que extremada, porque isso é a única forma que nos permite continuar com a fala como a centralidade, a liberdade como a centralidade. Se nós imaginarmos em nosso país que hoje seja possível controlar discursos, como era possível há alguns anos atrás, que alguns defendiam um determinado discurso estatal politicamente correto, vamos inverter a lógica. O novo governo ganhou, que não pensa como aquele, estabelecerá uma nova cartilha agora do politicamente correto. Deveremos obedecer também? Então, o grande problema da coerência e da tolerância são elementos intrínsecos. Por isso que eu digo que a coerência argumentativa é fundamental. O afastar dos nossos, da militância, é fundamental. Sim. Compreendermos que nós, como juristas, não podemos nos entregar a discursos fáceis. Temos que nos apegar aos métodos, porque os métodos aplicados a todos é que garantirão o processo democrático com pluralidade e alternância no poder. Tá certo, doutor. Tá bem? Muito obrigado. Recebemos o doutor Flávio Pansieri aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, e é uma honra, doutor. Prazer foi todo meu participar deste programa, dessa gravação com o Tribunal Regional do Trabalho e ressaltando o importante trabalho que a escola vem realizando nos últimos anos na capacitação dos magistrados e servidores, mas também na construção de um espaço absolutamente democrático de debates.